Me apaixonei perdidamente por um homem que era chefe do meu antigo trabalho. Era um homem preso em um casamento do qual eu queria libertá-lo. Não me importava com o lar que destruiria, nem com os corações que quebraria. Estava cega pela ambição e pelo desejo insano de tê-lo somente para mim. Foi assim que, desesperada, procurei uma senhora esotérica conhecida na minha cidade. Seu nome já me alertava sobre as coisas que era capaz de fazer. A chamavam de a bruxa da rua de terra, acho que por viver numa zona afastada e largada. Sua reputação a precedia e era uma mulher capaz de alterar os destinos. Segundo me contaram algumas pessoas que já haviam pago por seus serviços, lembro-me da primeira vez que cruzei a porta da casa dela. Era uma velha casa de madeira. Haviam muitas velas, figuras de demônios e um silêncio antinatural. Meu coração batia forte, não de medo, mas de emoção por conseguir o que tanto desejava. A mulher era uma senhora de olhar penetrante e voz rouca, que me recebeu como se estivesse me esperando. Expliquei meus desejos, e ela, com um sorriso, após dar uma tragada em um cigarro e acender um incenso a uma de suas figuras, aceitou me ajudar. O preço, claro, não seria barato. Dinheiro, joias, objetos pessoais e muitas consultas posteriores para realizar o trabalho e atender aos meus pedidos. Tudo começou a desaparecer da minha vida para alimentar seus rituais. Quase fiquei na ruína ao começar a pedir empréstimos. A princípio parecia um pequeno sacrifício por um bem maior, mas como não havia resultados, algo me dizia que eu era vítima de uma fraude. Com cada visita, com cada novo amuleto ou líquido que me entregava, sentia que meu objetivo estava mais próximo. Mas então começaram as mudanças ruins, e não para meu benefício. Inicialmente eram coisas sutis. Logo comecei a perceber algo se movendo rapidamente nos cantos escuros da minha casa. Depois comecei a ouvir vozes quase inaudíveis, mas presentes nas altas horas da noite. Então vieram os acidentes, pequenas lesões que desafiavam qualquer explicação lógica. Acordava com arranhões, hematomas, e às vezes via meus olhos vermelhos. Por alguma razão estranha, procurei médicos, mas aparentemente não tinha nada. E finalmente essas doenças apareceram com mais força. Meu corpo, antes saudável, começou a decair lentamente, como se algo muito ruim estivesse se alimentando da minha vitalidade. Estava me enfraquecendo e havia dias em que nem conseguia me levantar, de tão exausta. Continuei entregando tudo que ela pedia, porém a presença dessas entidades escuras estava se intensificando. Sentia seus olhares quando dormia no quarto e sentia seu ódio e desejo de me destruir. A cada noite, sussurros muito próximos de mim me mantinham acordada. Quando acordava, um cansaço profundo tomava conta de mim. E então, aconteceu o impensável. As noites na minha casa tinham se tornado um tormento. O que antes era um refúgio tranquilo, agora estava infestado de uma presença escura que parecia se alimentar de mim. Tudo havia acontecido por causa da minha teimosia. Cada espaço pesado, casa, cada sombra, era um lembrete das consequências das minhas ações. Sabia que tinha aberto uma porta que nunca deveria ter tocado. E agora as entidades que eu havia liberado estavam cobrando seu preço. Mas não deveria ser assim. Eu deveria ter a felicidade e estar com um homem que amava, não com seres do submundo que cada vez mais se faziam presentes na minha vida. Uma noite em particular se tornou insuportavelmente real. Tinha me deitado cedo, esperando encontrar algum alívio no sono, mas ele nunca chegou. Senti uma presença, uma tensão no ar, como se algo maligno estivesse me espreitando, esperando o momento certo para me atacar. Fechei os olhos, tentando me acalmar, mas foi inútil. De repente, os lençóis começaram a se mover sozinhos, deslizando lentamente até o pé da cama. Fiquei de verdade paralisada, e o medo tomou conta de cada fibra do meu ser. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz ficou presa na garganta. Senti um toque extremamente frio no meu braço, como se mãos invisíveis me acariciassem com uma intenção que só posso descrever
como brutal. Senti o que queriam fazer comigo. As carícias se tornaram mais agressivas, cravando os dedos em mim e puxando minha roupa, deixando marcas na pele. Era uma loucura. E eu tinha muito medo do que não podia ver, mas podia sentir. Então uma pressão insuportável envolveu meu pescoço. Mãos começaram a me estrangular. Tentei lutar, mas não havia nada para agarrar, nada contra o que me defender. Meus pulmões ardiam e o desespero me fazia não conseguir pensar. Vozes começaram a encher o quarto. Eram gritos de dor que pareciam vir de todas as partes e de lugar nenhum ao mesmo tempo. É isso que você, queria maldita, diziam. Esse é o preço da sua ambição, sua vaca. Cada palavra era uma pontada em meu cérebro, fazendo com que o arrependimento se transformasse em uma dor física intensa que só aumentava. Eu estava sendo realmente sufocada. Eu sentia a morte se aproximando. Não sei se já era falta de consciência, mas aqueles seres estranhos que surgiam das paredes se transformavam em algo difuso, adquirindo formas grotescas como criaturas saídas de um filme de terror. Entre elas, uma figura se destacava, alta, magra, com membros longos e uma espécie de olhos brilhantes que irradiavam ódio. Sua presença é algo difícil de relatar. Era como se todo o quarto estivesse impregnado de sua maldade sem igual. Sentia meu corpo imóvel. Podia sentir sua satisfação ao me ver sofrer, alimentando-se da minha agonia. Lutei com todas as minhas forças, mas a entidade não cedeu. A pressão no meu pescoço aumentava e as vozes se tornavam ensurdecedoras. Finalmente, com um esforço desesperado, consegui soltar um grito. Meu Deus, por favor, me ajuda. O aperto em meio pescoço se afrouxou e pude respirar, embora cada respiração fosse dolorosa. Quando as entidades se retiraram, me deixando sozinha no quarto, soube que tinha cometido um erro irreversível. Meu desejo insano e minha ambição me haviam levado a esse ponto e agora estava pagando o preço. Não, Menhamet. Era um lembrete constante do que havia procurado, olhando para as sombras que ainda pareciam se mover. Soube que nunca estaria sozinha novamente. Havia liberado algo que não podia controlar, algo que se certificaria de que minha vida fosse um inferno. E naquele momento, compreendi a magnitude do meu erro. Tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, e agora estava presa em um abismo, do qual não havia escape. A ambição e o desejo que uma vez me impulsionaram agora se transformavam em correntes que me arrastavam para a loucura. Já havia esquecido minha primeira intenção e desejava que tudo terminasse. Não queria mais estar com aquele homem sabendo que isso estava me causando. Estava presa em um pesadelo. Minha própria criação rodeada de entidades malignas que não conheciam piedade. A senhora em cada encontro parecia se alimentar da minha desgraça. Era comum visitá-la e encontrá-la rindo. E embora já não me pedisse dinheiro, dizia que devíamos fazer algo enquanto minha vida desmoronava. Então, percebi. Aquela desgraçada fez de tudo para me prejudicar e me fazer pagar o preço. Agora eu tinha que lhe dar dinheiro para me livrar das coisas que ela mesma me causou. Fui enganada e não percebi. Olhando-me no espelho, via uma mulher que mal reconhecia. Tinha os olhos fundos, pele acabada, o espírito quebrado, mais pobre do que nunca, e ainda não havia acabado. Me transformei em um espectro do que fui, tudo por um amor que nunca me pertenceu. No fundo, uma voz. Algo me dizia que não havia volta, que o caminho para minha redenção estava perdido para sempre. O desespero e o medo me levaram a buscar qualquer solução. Não importava quão improvável parecesse. Alguém me recomendou. Outra senhora. Alguém que não cobrava. Ou pelo menos era o que diziam. Mas mesmo se ela tivesse pedido dinheiro, eu não poderia pagar. Estava em dívidas e sem nenhum centavo. O lugar ao qual fui era um canto ainda mais afastado da cidade. Um local que parecia perdido no tempo. Quando cheguei,
Uma senhora muito gentil me recebeu em sua casa, um lugar que, embora místico, irradiava uma paz e uma pureza que não sentia há muito tempo. Havia santos, símbolos divinos, luz e muitas flores por toda parte. Isso me deu um pouco de confiança, algo que não sentia há meses. Contei à senhora sobre minha situação, meus desejos e as entidades escuras que me perseguiam. Com um olhar cheio de compaixão, ela me revelou a verdade que eu já intuía, mas não queria aceitar. Havia liberado forças muito poderosas, demônios invocados pela bruxa que me submetiam a uma vida de má sorte e doenças. Precisava iniciar um processo do libertaqueo, uma limpeza de alma, um processo que levaria dias para completar. Embora ela pedisse algumas coisas, fiz de tudo para consegui-las. E finalmente chegou o dia da minha libertação. Foi em uma noite de sexta-feira e ela me chamou para sua casa. Ao entrar, havia outra mulher idosa lá para ajudar. Me colocaram no centro de um quarto cheio de símbolos e velas, um lugar preparado para a purificação, como haviam me dito. Começaram as rezas e as passagens com ervas e usaram um ovo. Quando o quebraram, o que saiu estava completamente negro e tinha um cheiro de morte. Naquele momento soube que o que estava enfrentando era mais sombrio do que imaginava. A senhora pegou um amuleto de madeira em forma de cruz e começou a passá-lo pelo meu corpo. Foi então que as manifestações começaram a ficar mais fortes. Perdi completamente a consciência e caí no chão, vítima de convulsões. As sombras que mencionei me rodearam, praticamente me mergulharam em um sonho interminável, cheio de pesadelos horríveis. Pude ver meu corpo ali, contorcendo-se de maneiras impossíveis, com aquelas entidades escuras que já conhecia e que tanto mal me faziam. Elas me observavam como se meu espírito estivesse se desprendendo do meu corpo. Sentia que estava morrendo e minha alma estava sendo sugada. Naquele momento compreendi a magnitude dos meus erros. Todo aquele dano que eu mesma causei, todo o sofrimento, toda a dor, parecia convergir naquele instante. Foi como ver uma espécie de filme da minha vida, passando diante dos meus olhos, mostrando o que aconteceria se eu não tivesse buscado ajuda. Em meio à escuridão, entre gritos e visões infernais, algo começou a mudar. Senti uma força, uma luz, tentando me puxar de volta. As senhoras não paravam com suas rezas, a cruz de madeira, as velas, os santos na sala. Tudo fazia parte de uma batalha espiritual pela minha alma. Então, em um último esforço, senti meu espírito retornar ao meu corpo. Abri os olhos, ofegante, banhada em suor. Estava caída, cercada por velas e ervas. As senhoras me olhavam com preocupação, mas ao mesmo tempo com alívio. Sabia que o Nao estava completamente livre e que a luta não havia terminado. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente feliz. O tempo passou e a noite avançava. A senhora, com aquele olhar calmo, mas firme, me explicou o que havia acontecido. Meu corpo estava possuído por um espírito maligno, um parasita que a bruxa havia imposto em mim para continuar me explorando emocional e economicamente. Por isso, eu havia experimentado aquelas convulsões e visões horríveis. A senhora afirmou que o espírito maligno havia sido expulso e por enquanto tudo estava bem. No entanto, ela me alertou que eu deveria voltar várias vezes para garantir que a limpeza e a proteção fossem completadas. Sabia que não podia baixar a guarda. As semanas seguintes foram um árduo processo de purificação e recuperação. Voltei à casa da senhora regularmente para fazer os rituais de limpeza. Orex. E, com cada visita, sentia como a escuridão que havia invadido minha vida se dissipava no ar. Aos poucos, a tranquilidade que tanto desejava começou a retornar. A paz que havia deixado para trás por minha estupidez voltava a se instalar em minha vida. Decidi renunciar ao meu emprego para não ver mais o homem que havia sido o motivo da minha burrice. Sabia que me afastar de tudo aquilo era necessário para curar completamente. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida
embora algumas sequelas dos meus maus atos ainda me persigam na forma de pesadelos. Essas eram advertências, como a senhora havia dito, lembretes das coisas que não devia voltar a fazer. Essas visões, embora aterrorizantes, me mantinham firme em minha decisão de não voltar a cair no mesmo horror. A cada dia, agradeço por ter encontrado aquela senhora cuja sabedoria e compaixão me ajudaram a sair da escuridão. Minha vida mudou, e embora as cicatrizes do meu passado ainda sejam visíveis, elas também são um lembrete da minha força e da capacidade que tenho de superar qualquer adversidade. Espero que minha história sirva como um testemunho do que pode acontecer se alguém cair no mesmo horror em que eu caí. Há vários anos morei com meu ex-namorado. Tínhamos acabado de nos mudar para uma casa de 2 quartos e começado a fazer dela um lar. Transformamos o quarto dos fundos em um escritório, já que a casa tinha apenas um banheiro e você só podia chegar a ele passando por aquele quarto. Frequentemente tínhamos amigos dormindo em nosso sofá e não gostávamos da ideia deles precisarem passar pelo nosso quarto para chegar ao banheiro à noite. Isso parecia estranho e um pouco invasivo. Estávamos morando na casa há cerca de 1 mês quando esse incidente aconteceu. Meu ex estava fora com seus amigos do trabalho, me deixando sozinho em casa naquela noite. A casa estava silenciosa e eu estava me acomodando para uma noite típica sozinha. Passei o início da noite assistindo TV e comendo batata frita. Ocasionalmente ouvi sons estranhos como rangidos e batidas, mas sempre que tentava me concentrar neles para descobrir o que eram, os sons paravam. Quando ficou mais tarde, decidi subir para usar o computador um pouco antes de ir para a cama. Nossa linha telefônica ainda não estava instalada e eu estava usando um celular pré-pago que tinha ficado sem crédito. Com isso, eu não podia ligar para ninguém ou entrar em contato com ninguém enquanto estava sozinha em casa naquela noite. Eu estava sentada no quarto dos fundos, com apenas uma pequena lâmpada de mesa acesa que emitia um brilho fraco, deixando o quarto bastante escuro. Estava concentrada digitando no meu notebook, quando de repente ouvi aqueles sons estranhos novamente. A princípio, ouvi um leve som de chocalho, tão suave que tive que me concentrar muito para saber se estava ouvindo de verdade ou se era apenas minha imaginação. Então, desliguei minha música para ouvir com mais atenção e tentar descobrir o que era. Fui para o nosso quarto e olhei pela porta da frente, mas não havia ninguém lá fora. Voltei para o quarto dos fundos e olhei pela janela, mas a vista estava muito escura para ver qualquer coisa com clareza. Tínhamos um pequeno quintal com um muro alto de tijolos e um portão de madeira maciça, e não havia luz lá atrás. Pelo pouco que consegui ver, não havia nada lá fora. Sentei-me novamente e liguei a música. Cerca de 10 minutos depois, ouvi um som assustador de rangido, como metal esfregando em metal. Era muito suave, como se quem quer que estivesse fazendo o som estivesse tentando ser silencioso. Agora sim, eu estava bastante assustada. Então, fui para o nosso quarto pegar uma barra de ferro pesada que havíamos encontrado no fundo do armário. Não acendi nenhuma luz, pois não tinha certeza do que estava acontecendo e não queria alertar qualquer possível intruso sobre minha localização dentro da casa. Fui cuidadosamente de volta para o escritório, fechei a porta silenciosamente e a tranquei. Também coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta para garantir que ficasse fechada por cerca de 20 minutos. Nada mais aconteceu, então comecei a ouvir sussurros, como 2 pessoas falando baixinho, e ambas as vozes eram masculinas. Elas não pareciam vir de dentro da casa. Eu havia deixado a janela do quarto do escritório ligeiramente aberta e parecia que os sussurros venom de fora. Fui ao banheiro para ver se conseguia uma visão melhor do beco atrás da casa. O escritório, o quarto e o banheiro formavam um L em torno do quintal, com o banheiro se destacando mais.
Subi no parapeito e cuidadosamente abri a janela do banheiro para tentar ver o beco. Não consegui ver nada, mas os sussurros ficaram mais altos e pareciam vir de atrás do meu portão. Não consegui ouvir frases inteiras, mas ouvi o suficiente para supor que esses homens tinham nos visto mudar e notado que tínhamos muitas coisas valiosas, como guitarras, computadores e minha câmera DSLR. Supus que de alguma forma eles sabiam que eu estava sozinha e estavam esperando eu adormecer para invadir a casa. Fiquei naquela posição pelo que pareceu uma eternidade, até que um grande baque ecoou até mim. Eles haviam parado de tentar ser silenciosos. Estavam batendo no meu portão, tentando arrombá-lo. Vi o portão tremer e sacudir a cada batida. Sou uma mulher pequena e estava apavorada, vendo meu portão quase ser derrubado. Fiquei sentada lá segurando a barra de ferro, tentando pensar em um lugar onde poderia me esconder deles. De repente, uma luz brilhante me cegou. Entrei em pânico e me escondi, pensando que eles estavam usando uma lanterna na parte de trás da casa. Mas então ouvi latidos e gritos. Quando olhei novamente, vi que a casa do outro lado do beco havia ligado um holofote. Houve xingamentos e então ouvi 2 pares de passos correndo pelo beco. Fiquei trancada naquele quarto dos fundos até meu ex-namorado entrar cambaleando por volta das 4 da manhã. Não dormi nada naquela noite. Quando fui ao quintal de manhã, vi que meu portão estava pendurado por apenas uma dobradiça, tornando fácil passar pelo beco. Quando olhei para a parte de trás do portão, vi que o buraco da fechadura estava furado, como se alguém tivesse tentado forçá-lo a abrir. Se a casa do outro lado do beco não tivesse ligado a luz, tremo só de pensar no que poderia ter acontecido. Curta, comente e inscreva-se no canal. Vamos continuar as histórias. Você já passou por algo tão anormal que acabou se tornando inesquecível? Bom, isso aconteceu comigo em uma das festas de pousadas do meu povoado. Aquelas que todos esperam com emoção, mas onde nunca acontece nada fora do comum. Porém, naquela noite, foi diferente. Algo estranho aconteceu. Algo que ainda não entendo completamente, mas que às vezes, quando caminho pelas mesmas ruas, me vem à mente e me faz olhar para trás. Meu nome é Raul e isso aconteceu em dezembro de 2017, na terceira pousada do povoado. Aquela noite estava fria, mas não importava, porque o calor das velas e o entusiasmo de todos sempre tornavam tudo especial. Nos reunimos, como sempre, na praça principal, onde a procissão começa. As ruas de pedra e as casas decoradas com luzes e lanternas faziam tudo parecer mágico, como uma cena de cartão postal. Éramos cerca de 30 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Estava com minha irmã e meus primos prontos para cantar e aproveitar a noite. Começamos a caminhar com as velas acesas, cantando em nome dos céus. As crianças corriam na frente, os adultos cuidavam para que ninguém tropeçasse. E tudo parecia normal. Bom, pelo menos no início. Depois de passar pela primeira rua, algo estranho começou a acontecer. Alguém comentou que ouvia um eco estranho de nossos passos, como se alguém mais estivesse atrás do grupo. Pensamos que poderia ser algum atrasado que chegou depois, mas ao olhar para trás, não vimos ninguém. Todos estavam ali, então ignoramos. Seguimos caminhando, mas aquele eco, ou o que pareciam ser passos adicionais, não desapareceu. Eram diferentes dos nossos, passos mais pesados, como se fossem de alguém muito grande e pisando com força cada vez que parávamos para cantar em frente a uma casa. Os passos também paravam, e quando voltávamos a andar, lá estavam novamente. No início ninguém comentou nada, mas dava para sentir algo estranho crescendo entre o grupo. Algumas crianças até começaram a segurar as mãos dos pais, como se também percebessem a atmosfera pesada
Em um momento decidimos parar de repente, todos ao mesmo tempo, para ouvir com atenção, e foi aí que confirmamos. Os passos não eram de nenhum de nós, porque ouvimos claramente o som de passos avançando alguns metros depois de termos parado. Foi um som seco, como se alguém estivesse pisando forte nas pedras da rua. Olhamos para trás, mas não havia ninguém. Só a rua vazia. A procissão continuou, mas o ambiente já não era o mesmo. As pessoas ainda cantavam, mas faziam isso mais baixo, como se não quisessem chamar atenção. Enquanto caminhávamos, as velas começaram a piscar, como se um vento repentino, mas que não sentíamos, estivesse tentando apagar as chamas. Não, estava ventando. Lembro disso perfeitamente. Mas as velas pareciam apagar sozinhas e depois acender de novo. Quando chegamos à penúltima casa, onde a rua de pedras terminava e começava um trecho de terra, Dona Rosa disse algo que nos deixou aterrorizados. Ela apontou para o chão e disse: "Olhem as pegadas." Todos olhamos e o que vimos nos deixou sem palavras. Na terra úmida, ao lado de nossas pegadas normais, havia outras. Não eram de sapatos, nem de pés descalços. Pareciam de cabras gigantes. E era como se algo tivesse caminhado entre nós. Tentou explicar, dizendo que talvez fosse de um animal que andou ali. Mas não havia como. As marcas eram grandes demais e estavam alinhadas como se fossem de algo que andava ereto. Alguns sugeriram voltar, mas outros insistiram que precisávamos terminar a procissão. Então seguimos em frente, embora com mais medo do que vontade. Sons continuaram nos acompanhando e se tornaram ainda mais nítidos. Desta vez pareciam mais altos, como se algo não tivesse gostado que percebemos. Finalmente chegamos à última casa, onde sempre terminamos a procissão com as orações finais, antes de ir à igreja. Mas ninguém queria entrar. As pegadas não estavam apenas no caminho, agora também estavam no quintal da casa e seguiam até a porta principal. Decidimos rezar do lado de fora, com as velas acesas, esperando que isso nos desse alguma segurança. Enquanto rezávamos, alguém percebeu que as marcas continuavam mais adiante, em direção à igreja do povoado. O padre que estava conosco pediu que mantivéssemos a calma e o acompanhasse até a igreja para abençoá-la. Ao chegar, as pegadas terminavam bem na porta da igreja, como se algo estivesse nos esperando ali. O padre abriu a porta com cuidado e por dentro tudo parecia normal. Ainda assim, ele decidiu abençoar o lugar e rezar conosco uma última vez. Naquela noite, ninguém falou muito sobre o que aconteceu, mas todos lembramos. No dia seguinte, os moradores começaram a contar que durante a madrugada ouviram passos do lado de fora de suas casas, como se algo estivesse caminhando pelas ruas. Depois de tudo o que vimos e ouvimos naquela noite, não há muitas explicações. A maioria dos vizinhos chegou à mesma conclusão. Naquela noite, o diabo esteve em nosso povoado.